Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E eu quero trazer mais um vídeo que eu coloquei no canal, que eu me falha a memória, foram dois, sobre frases mundanas. E isso também serve como uma sequência de vídeo que eu estou colocando no canal sobre crentes modernos. Nós estamos vivendo numa época onde a voz do homem está sendo expansiva. Todos querem falar, todos querem oportunidade, todos têm alguma experiência a nos mostrar, a ser mostrado. Mas temos que saber filtrar. Temos que saber pegar o conteúdo que estamos mostrando, se esse conteúdo é relevante ou não, se isso vai edificar ou não, se isso tem base em princípios, porque a base de uma sociedade sadia, a base de uma família sadia, a base de uma comunhão sadia, tem que ser a palavra de Deus. As pessoas, querendo ou não, a Bíblia sempre será a forma mais certa, mais precisa e mais valiosa para vivermos de uma forma em harmonia. E hoje, como eu falei, a modernidade está dando relevância a todo mundo querer falar, a todo mundo querer se expressar. Mas aonde você está falando e se expressando? Em que base é essa? Resultados nem sempre é fruto do Espírito Santo. Eu já falei, continuo falando e vou continuar falando. O homem mais paciente do Antigo Testamento, Jó, teve uma experiência, teve uma lição e passou por ela. Se resultados na sua vida fosse fruto do Espírito Santo, então Jó não se classificaria na modernidade de hoje. Uma experiência, uma lição e ele foi aprovado. É eu que estou falando, é a Bíblia que está mostrando. Porque hoje nós pensamos que quanto mais experiência tivermos, mais temos bala na agulha para poder falar. Como eu já segui muitas pessoas nas redes sociais, vejo muitas coisas também no YouTube. A plataforma do YouTube é recheada de coisas importantes, sim. Coisas relevantes, sim, mas temos que saber filtrar. Como muitas pessoas já falou, já ensinou, já quebrou muitas vezes, já fez um monte de coisa errada e por aí vai. Isso aí é a experiência dele. Não quer dizer que ele tem aproximação com Deus. Nem todos que têm uma sequência de situações na vida têm aproximação de Deus. É só você ver na Bíblia. É só você ver na história da igreja. Como eu falo, estuda a Bíblia, estuda a história da igreja, que você vai ver que as pessoas usadas por Deus se tornaram grandes pessoas, grandes, mas quanto mais se aproximava de Deus, mais eles viam o quanto que eles não sabiam nada, o tanto que eles necessitavam da presença de Deus na vida deles. Preste atenção nesse vídeo e depois vou comentar em cima. Lembrando que esse é uma sequência de vídeos sobre palavras, frases mundanas e pode servir para crentes modernos. Presta atenção no vídeo. Tem algumas coisas estranhas que a gente continua a ouvir nos nossos contextos. Por exemplo, o famoso "quem não vem pelo amor, vem pela dor".
Quem não vem para Jesus pelo amor, vem pela dor. Isso é o cúmulo do ensino antibíblico. Por quê? Eu não sei se você sabe, existe um inferno. Isso quer dizer que lá estão aqueles que não vieram nem pelo amor e nem pela dor. Eles estão lá. E eles vão sofrer eternamente. Não existe isso de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem pessoas que não vêm nem de um jeito e nem de outro. Caso contrário, não existiria o inferno e, portanto, nós cairíamos numa heresia que é chamada de universalismo. Isto é, no final da história, todas as pessoas serão salvas, algumas pessoas incluem inclusive o diabo e os demônios. No final das contas, Deus vai deixar tudo em branco, vai ficar por assim mesmo. Mas como que fica aquele texto de Apocalipse que diz que Satanás, a besta, o falso profeta, os ímpios serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, serão atormentados para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. O nome dele é Carlos Vailate. Muito bom, ele é uma pessoa que conhece muito a Bíblia. Independente ou não de que linha que ele é, se ele é a linha armeniana. Mas, muito interessante o que ele colocou, é um trecho de uma pregação dele, de um estudo que ele levou numa igreja. E é o que eu falei. Muito conhecimento que ele tem, sim, mas eu concordo 100% com ele. Crentes modernos, frases mundanas. Quem não vem no amor, vem pela dor. Eu, como uma pessoa servo, eu sou um servo de Deus, assim como vocês estão vendo o vídeo, alguns de vocês podem ser servos de Deus. Eu duvido alguém ter vindo pelo amor. Todos vieram de uma forma pela dor. Todos, sem exceção. Sem exceção. Todos vieram pela dor. Frases mundanas. Quem não vem no amor, vem pela dor. Fala o nome de alguém na Bíblia que veio pelo amor. Tem não. Jó, como eu acabei de falar, pela dor. Abraão, pela dor. Moisés, dor. Neemias, Esdras, dor. Vamos lá, Novo Testamento? Todos. Dor. Ai, meu pai. É porque frases mundanas, crentes modernos, pegam e colocam as coisas para massagear o ego. Existe ainda uma missionária americana antes do que aconteceu em 2019, 2020. Ela estava numa convenção e ela teve a oportunidade para levar a palavra. Essa missionária americana diz que hoje está surgindo um nível de crentes, de pessoas dentro da igreja, chamados ursinhos carinhosos, que eles pegam e gostam só de coisas para abraçar o ego deles. É onde estão preferindo os famosos coaches ou pastores coaches. Você pode, você consegue, você é bênção, você é de Jesus, as promessas são para você, Deus é fiel para cumprir tudo para você. Não, Deus é fiel, mas o propósito completo de Deus é salvação. E ele tem um propósito para mim e para a tua vida, que ele quer cumprir. Não é só salvar que é a conclusão de tudo isso, mas o propósito completo de Deus é cumprir o que ele tem para a sua vida, para a minha vida, e o final é salvação. O propósito final é salvação. Aí vem essas modernidade de hoje que quer interpretar a Bíblia, e ao interpretar a Bíblia é complicado porque lê versículos de qualquer jeito,
sem contexto, se torna pretexto para se tornar heresia. Isso aí está em Gálatas. Isso aqui eu quero fazer questão de ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Ele faz uma série de sequências de palavras, desde o versículo 19, ó. Só você ler lá, depois você lê. E eu quero concluir a segunda parte, ó. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais, de antemão, vos declaro. É Paulo que está falando aquela região, aos crentes daquela região. Como também já antes vos disse, Paulo já estava dizendo quando ele foi lá, que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a parte de heresia está aqui, ó. Olha a heresia aqui, ó. Texto fora de contexto se torna pretexto para se tornar uma heresia. Como tem uma linha de pregadores hoje em dia, de pessoas que falam a palavra de Deus, que você é o ponto fraco de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Não, a menina dos olhos de Deus é Israel. Deus não tem ponto fraco. Nunca teve. Então, é complicado. É complicado porque os ursinhos carinhosos que estão aqui estão para querer massagear o ego. Um livro para quem gosta de ler, para quem gosta de se aprofundar, de ver como que é bom ler, é esse aqui, ó. Somos todos teólogos. Muito bom, ele ensina a parte doutrinária e uma introdução sobre teologia sistemática do R.C. Sproul, muito bom, recomendo, entendeu? Vai. Aí as pessoas hoje são ridículas que pegam o microfone e simplesmente falam assim, eu não tenho teologia, eu não tenho não sei o que mais, não tenho não sei o que mais, e aqueles que têm teologia, blá, 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 blá. A teologia nada mais é de você saber engavetar as coisas. Do jeito que você tem uma casa e você coloca prato com prato, talher com talher, faca com faca, garfo com garfo, colher com colher, pano com pano, toalha com toalha, lençol com lençol. A teologia serve também para isso, porque você vai entender as doutrinas, os princípios, as promessas. Deus estabeleceu todas as coisas, os firmamentos, as leis, né? Tipo lei da gravidade. Ninguém consegue quebrar. E Jesus quebrou muitas leis. Mas ele é Deus. Mas Pedro também andou sobre as águas. Então não foi só Jesus. Pedro também quebrou algumas leis. É incrível, né? Então a gente tem que, nós seres humanos, tem que aprender a filtrar, não colocar jargão, sabe? Frasinhas, como os outros dois vídeos que eu já trouxe, sabe? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Universalismo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Isso aí é doutrina universalista. Então jogou Hitler, o pecado de Hitler, no inferno e colocou Hitler no céu. O pecado de Judas de ter traído Jesus e levou Judas para o céu. Aí vem Saul, rei Saul. Sabe? Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar de ouvir e de ser ursinhos carinhosos. Outra coisa que é interessante, Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a justiça e todas as coisas Deus vai acrescentar. Não, Deus não vai acrescentar todas as coisas, não. Ele tem capacidade de acrescentar, sim. Mas Jesus está dizendo todas estas coisas, desde o versículo 25. Comer, beber, vestir. Comer, beber, vestir no deserto. Comer, beber, vestir para a igreja. Quem é da igreja, quem tem comunhão com Deus, quem é filho de Deus, aceitou Jesus, Jesus colocou como adotivo, falou, pai, mais um. É isso aí. Outro versículo também, muito de forma errônea, e muito, mas muito, não é pouco não, viu? Aqui, ó. Ora,
O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Outra frase errônea, vai ler o texto e o contexto em cima disso aí. Está dizendo que estamos no Espírito, e esse Espírito, a liberdade, para quê? Porque agora nós temos a revelação, agora nós temos a conclusão de tudo isso, tudo que estava no Antigo Testamento foi se revelado e consumado em Cristo Jesus. E agora podemos analisar que tudo no Antigo, toda a estrutura do quebra-cabeça de Deus apontava para Cristo. Cristo é o consumador de tudo que estava na lei, no Antigo, e agora Cristo é tudo. Tabernáculo, todos os instrumentos usados pelo tabernáculo, todos os levitas, sacerdote, tudo que Deus estabeleceu ali, desde o Éden, consumou em Cristo. É sombra. Agora está tudo em Cristo. Outra coisa que eu quero dizer é sobre 2 Coríntios também, capítulo 3, versículo 6. É muito interpretado errado, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da lei. O que está falando? Da lei, da letra, da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E todo mundo fala, nossa, aquele que lê, que tem muito conhecimento, ficou frio. Não, não ficou frio, não. Aquele que tem muito conhecimento entendeu que tudo que está lá é sombra de Cristo, porque quando ele fala a letra, ele fala da lei. Vai ler o texto e o contexto para não se tornar um herege. Um herege. Hoje temos igrejas interpretando tudo errado. O justo vive pela fé. E o que é fé? É o mover de Deus no sobrenatural. Deus, as pessoas estão nesse oba-oba de interpretação de qualquer jeito. Um versículo aqui interessante, está em Mateus 23, versículo 11. O maior dentre vós será vosso servo. Quanto mais você quiser, quanto mais você querer ser mais você tem que servir. Não é eu que estou falando, tá aí, ó, é Jesus. Aí, versículo errado, lido, interpretado de forma errônea. Simplesmente fala, humilhado será exaltado. Não, não. Tá escrito aqui, não é eu, não. É Bíblia. E o que se mesmo se exaltar será humilhado. E o que se mesmo humilhar será exaltado. Tá aqui. Não é eu, é Bíblia. Tem muitas pessoas que estão tomando a frente da igreja e acham que é dono da igreja. Não é. Você é servo do reino. E você vai ser cobrado como um servo que tomou conta das ovelhas de Cristo. E qualquer erro seu, aquele que toma a frente de uma igreja são os mais cobrados. E vão ser cobrados sem dó. Muito. Tiago também. Tiago 3. Tiago 3, versículo 1. Muitos irmãos, meus irmãos, muitos vos não seis de mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aquele que quer ensinar, aquele que quer levar a palavra de Deus, também vai ser muito cobrado, muito julgado, muito apontado através de Cristo Jesus. Em Tiago 4, 6, em 1 Pedro 5, 5 fala, vamos lá, eu quero trazer o de Pedro. Pedro é maravilhoso, porque 1 Pedro 5, 5. Olha o que está escrito aqui. Não é eu, é Pedro, é Bíblia. Olha só. Semelhantemente, vós jovens.
Está falando para aqueles que são jovens. Sede sujeito aos anciões. E sede todos, sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. É isso aí. E tem muita pessoa usando os ofícios, as situações, para simplesmente falar. Nós temos que tomar cuidado, crentaiada. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente vai falar, com o que a gente é relevante. Nós temos que tomar cuidado e temos que ensinar, mas o povo quer aprender, os rasos quer aprender, porque tem pessoa que fala, eu recebi de Deus. Você recebeu de Deus, mas você recebeu o que você pode suportar. Mas não, te provo na Bíblia. Teve que ensinar Moisés. Ficar 40 anos no Egito, ficar 40 anos no deserto, depois libertar o povo e ficar com esse povo 40 anos no deserto. É Deus. Se ele não tivesse ficado 40 anos no Egito, ele não tinha um conhecimento de fazer o tabernáculo. Porque naquela época o Egito era a maior civilização, a mais evoluída, madura. Ele teve que ficar 40 anos no deserto porque ele ia conduzir depois o povo de Deus. Depois que ele viu que o povo era muito grande, ele delegou muitas coisas. Não é eu, é Bíblia. Quem estuda a palavra de Deus sabe o que eu estou falando. Com relação ao Novo Testamento, Deus precisou levantar um cara fora do comum que nem Paulo, fariseu, romano, cidadão romano, aprendeu aos pés de Gamaliel, um teólogo, um cara poliglota, conhecedor da palavra, um cara muito influenciador, tanto na linha judaica, nos conhecimentos judeu, mas também para bater de frente com os discípulos dos filósofos antes de Cristo. Ele precisou de um Paulo quebrar fronteiras para depois romper com os discípulos e apóstolos de Jesus, que depois também fizeram a parte deles. Se não tivesse Paulo, Deus ia usar quem? Pedro, um ignorante? Tiago e João, bipolar? Uma hora ama, outra hora quer orar para descer fogo e enxofre do céu? Para destruir o povo que não aceitou a pregação de Jesus? É Bíblia, meu irmão. Entre eles tiveram uma rinchinha deles para ver quem deles é o maior. Na frente de Jesus. Vai ler Bíblia. Vai estudar Bíblia. Vai ver conhecimento bíblico com relação a essa modernidade, porque essa modernidade quer o reteté e oba-oba, as coisas de Deus, mas tem que se aprofundar. Profundidade. O Espírito Santo de Deus dá até aquilo que você tem. Até aquilo que você tem capacidade de suportar. Mas ele não dá, não. Você tem que ter estrutura para suportar aquilo. A pessoa quer romper limites, vai ter que se aprofundar. Vai ter que buscar conhecimento. Como eu falei para a minha conclusão, há 3 formas de buscar conhecimento: herdada, buscada e revelada. E a minha conclusão com relação a tudo isso: Deus não tem compromisso comigo e com você. Deus, quando fez uma promessa no individual, essa promessa se cumpre no coletivo. Ponto. A promessa que ele fez para Abraão. Gênesis 12, vai lá. As 3 maiores nações hoje em dia tá fluindo. Judeus,
islamitas e cristãos. Ponto. Tem muitas outras promessas aí, mas eu estou dando só essa. Deus tem compromisso com tua palavra, Deus tem compromisso com tua obra, Deus tem compromisso com o teu povo. Atualmente com a igreja. Ponto. É Bíblia. Eu estou falando. Eu provo na Bíblia. Para não deixar o vídeo longo, futuramente eu vou trazer esses estudos para a gente realmente entender o que é conhecimento e compromisso que Deus tem com a palavra, a obra e seu povo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Não esquecendo que honra e glória é somente para Cristo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.